pessoal, a rotina de uma pessoa pode impactar a forma como ela se sente. Acima disso, afeta também a forma como ela enfrenta o mundo. Quais são as ligações entre a rotina e a felicidade? A psicóloga Juliana Meneghello nos responde essa dúvida. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Cleide. Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você voltou. Obrigada. Vamos sentar. Agora você senta de lá e eu de cá. Pode sentar de cá. É o contrário, não? É ao contrário, é verdade. Eu de cá, tá certinha você. Ainda bem que você ficou mais esperta do que eu. Juliana, como que a sua rotina pode mexer com seus sentimentos? Então, Cleide, o primeiro ponto que é importante deixar claro para o pessoal é a respeito da felicidade, né? Que a felicidade, ela é um estado. Ninguém é feliz o tempo todo. Não. Eu gosto de usar um termo que diz que nós estamos felizes, nós não somos felizes. E isso é maravilhoso. Isso é do humano. Porque isso significa que nós podemos cultivar mais momentos felizes. Então, é algo que pode ser alimentado, cultivado, nutrido. A questão do estado da felicidade. A maioria das pessoas tende a associar a rotina com algo pesado, repetitivo, cansativo, exaustivo. Mas a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Como encontrar a felicidade na rotina. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu sempre trago. O meu trabalho, o enfoque principal, que é a qualidade de vida. O que entra dentro da qualidade de vida? O bem-estar, sensação de prazer, alegria naquilo que faz, a intenção da pessoa nas ações dela, diárias, que é aquilo que a gente vai chamar de rotina, que pode ou não se tornar um hábito, Cleide. Porque muita gente também confunde isso, né? Acha que necessariamente uma rotina é um hábito, e não é. Não? Né? Não é, porque rotinas é a repetição de comportamentos. Dependendo das crenças que a pessoa carrega com ela não consegue levar aquilo como hábito para a vida dela. Ela não consegue dar sequência. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, se compromete a agir de determinada maneira, fazer determinadas escolhas na vida dela. Isso é muito comum para quem quer emagrecer. Faz só por um tempo, exercício físico, uma alimentação balanceada, mas não consegue manter aquele padrão de comportamento até se tornar um hábito. Por quê? Por conta das crenças limitantes. Muitas vezes é uma pessoa que cresceu ouvindo que ela não é capaz, que aquilo não é para ela, ou às vezes pela própria autopercepção que ela vai trazendo diante das tentativas que ela teve no passado. Às vezes foram tentativas que tiveram resultado temporário, mas não manteve. Então ela já se percebeu como incapaz. E essa crença que ela carrega de incapacidade faz com que ela não adquira esse hábito novo na vida dela, sabe? Então é bem interessante falar sobre esse tema, porque muitas pessoas até não têm esse conhecimento, e por não ter o conhecimento, elas acabam muitas vezes deixando de lado algo que poderia favorecer a qualidade de vida delas. Interessante isso que você falou, porque eu estou me lembrando de uma época em que eu detestava lavar louça. Hoje eu gosto. Agora, como é que foi que eu desenvolvi isso? Eu comecei a lavar a louça e vi que ela tava, as panelas principalmente, estavam com aquele pretinho lá. Aí eu ficava lá, vou esfregar isso aqui até sair. Aí começou a brilhar as panelas. Quando elas começaram a brilhar, eu fiquei feliz de ver que eu fiz um trabalho. O resultado. Aí o que acontece? Hoje eu já levanto de manhã e já vou organizando a cozinha e não me pesa. Para não chegar a esse ponto, o que a gente tem que fazer? Então, focar na intenção, né? nos resultados. O que isso pode me proporcionar? Porque além de... E está dentro do autoconhecimento, Cleide. A pessoa está aberta para aprendizado constante. Porque nós somos seres humanos, nós estamos em constante aprendizagem, né? Em processo de aprendizado. Então, assim, é importante a gente estar com essa mentalidade aberta. Né? Não nos rotular. Eu sou incapaz de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso e pronto, acabou. Não nasci para isso. Música boa é só do passado. Você se permitiu tentar fazer até ver o resultado e, ao ver o resultado positivo, isso foi um reforço positivo, que a gente nomeia como reforço positivo, para que você sentisse um bem-estar, porque quando a gente conquista algo, Cleide, automaticamente isso traz uma sensação de bem-estar.
É verdade. Traz aquela sensação, eu fui capaz, eu consegui, eu dei conta. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, vários neurotransmissores de bem-estar são liberados. Então, o que a pessoa vai aprender? Inconscientemente ou conscientemente, ela vai entender que praticando aquela ação, ela vai gerar um resultado positivo que vai fazer bem para ela. Tá, e aí ela tende a repetir aquilo até se tornar uma rotina. E aí a rotina fica mais prazerosa. Exatamente, igual quem pratica, quem reza, quem ora todos os dias. A pessoa sente a sensação de bem-estar imediata. É verdade. E aquilo faz com que se torne um hábito, porque de tanto repetir aquele padrão de comportamento, vai ter um reforço positivo, que é o resultado do bem-estar, ao realizar uma reza, uma oração, e a pessoa vai ser condicionada a fazer aquilo todos os dias, até se tornar um hábito. Olha que interessante. É. E os hábitos, quando eles são bem cultivados e do bem, a vida fica mais prazerosa, né? Fica, com certeza. Da mesma forma que as pessoas que não buscam pelo autoconhecimento, muitas vezes elas tendem a mergulhar, Cleide, no contrário disso que a gente está citando, né? No mundo mais obscuro aí, onde ela se encontra. Com pensamentos negativos a maior parte do tempo, num ambiente tóxico. É verdade. Sem praticar nada que traz algo que libere esses neurotransmissores do bem-estar, que traz sensação de prazer. Então, a pessoa, muitas vezes, entra no quadro depressivo por ela não se conhecer, ela não tem aquele start de pensar como eu estou vivendo, como eu estou levando a minha vida, como que eu estou me sentindo comigo mesma. O que eu posso fazer para mudar? Ela não faz esse autoquestionamento. Isso é algo que eu trago muito dentro do autoconhecimento. A pessoa está em constante autoanálise, reflexões, praticar meditação, porque isso faz com que ela tenha um contato consigo mesma e, a partir desse contato, ela vai fazer novas descobertas. Então, ela vai começar a discernir, não, se eu parar de agir dessa forma, ou se eu parar de estar tão próxima àquela pessoa que está sempre negativa, sempre trazendo problemas, como é que é aquele ditado? Para cada solução, a pessoa tem um problema. É verdade, né? Tem esse. Então, tem pessoas que são assim, geralmente são pessoas que não se atinaram ainda pro eu delas, para a forma que elas estão levando a vida. Ou seja, não busca pelo autoconhecimento. Então, são pessoas que são levadas pelas circunstâncias negativas. E aí a pessoa tem a clareza de que, por mais que tenha momentos difíceis, Cleide, sempre tem um lado bom, a vida sempre tem um lado bom. Nem que seja para a gente pensar assim, não, essa situação negativa que está me acontecendo, isso serve de aprendizado. Ou isso é a mão de Deus querendo me mostrar algo. A gente sempre tem algo bom para tirar de alguma situação, por pior que ela seja, até mesmo a morte de um ente querido. Então, o que você está nos dizendo é que quando você está num estado assim de negatividade, você tem que botar um alerta que o negócio não está ficando pior e você pode entrar num quadro depressivo, de ansiedade e não ter volta? Sim, mas o que acontece? É o que a gente está conversando, né? Quando a pessoa não atina para isso, quando ela não busca pelo autoconhecimento, não pratica uma autoanálise, reflexões, não pratica o diálogo interno, são essas perguntinhas simples que a pessoa pode começar a se fazer. Como que eu me vejo na minha rotina hoje? Como que eu me vejo dentro da minha vida? É aquele negócio, tem que sair de si para olhar de fora e aí consegue enxergar melhor a ilha. Porque se ela estiver lá dentro, ela não vai ver com tanta clareza. Mas é um exercício. É um exercício, é um exercício mental que ela pode praticar no dia a dia. Quem eu sou hoje? Que papel que eu desempenho hoje na vida do meu filho, na minha casa, no meu lar, com meus pais, no meu trabalho? Eu estou feliz com a vida que eu levo? O que eu poderia mudar? O que eu poderia fazer diferente? Então, a pessoa vai fazendo essa autorreflexão, que a gente chama de autoanálise, Cleide, e com isso, ela fica mais instigada a praticar novas ações, que vai gerar uma rotina, e essa rotina ela vai se adequar a ela até se tornar um hábito, ou seja, um estilo de vida diferente do que ela leva. Ou seja, se você não está conseguindo fazer isso, se autoanalisar, procura um profissional, porque eles existem exatamente para isso. Porque quantas pessoas que estão nos vendo aí agora falam, nossa, eu estou nessa situação, eu não consigo sair, eu vivo patinando nessa situação, mas eu quero uma coisa melhor, eu quero viver melhor, eu quero ter coragem para viver melhor. Não consegue?
procura uma ajuda. Isso, nós psicólogos estamos aqui para isso, né? Para mostrar o caminho para a pessoa. Tem técnicas, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, Cleide, que eu trabalho, ela é bem específica, ela tem as ferramentas certas para orientar a pessoa, para dar esse start na mente da pessoa, para que a pessoa saia daquele momento ali que ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. Sim. E assim ela consegue trabalhar o autoconhecimento e buscar novos caminhos. É onde ela passa a ter mais qualidade de vida. E assim, quais são os hábitos negativos que podem, assim, desencadear uma infelicidade na vida da pessoa? A pessoa se permitir ficar ruminando pensamentos negativos da hora que acorda até a hora que vai dormir, né? A pessoa estar sedentária, Cleide. Porque quando eu falo de saúde física e mental, eu gosto de falar que quando a gente cuida do corpo, a gente fortalece a mente. É verdade. É verdade. Por que isso? Porque o próprio exercício físico, ele é um desencadeador de energia, ele é um produtor de energia natural. Hormônios. A pessoa pode estar para baixo, às vezes está até iniciando um quadro de depressão. Se ela começa a prática regular do exercício físico, Cleide, com certeza aquela pessoa, no mínimo, vai amenizar o quadro de depressão dela, porque o exercício físico é um antidepressivo natural, por conta dos neurotransmissores que são liberados, né, durante a prática do exercício. Então, a pessoa que é sedentária, ela tende a se sentir mais indisposta, mais pessimista, mais tristonha, isso tudo por conta do sedentarismo. E geralmente a pessoa que é sedentária é uma pessoa que não costuma ter uma alimentação, não busca por alimentos nutritivos. É verdade. Tende a comer mais guloseimas. E a gente sabe que esses ultraprocessados, guloseimas, excesso de açúcar, isso tudo são inclusive alimentos que potencializam a depressão. Então, junto o sedentarismo com a alimentação desregulada, é um prato cheio para depressão. Juliana, se eu quiser fazer essa transformação, lógico que você está dizendo que tem as ferramentas certas. Sim. Mas se eu quiser fazer isso por mim mesma, começar a observar o meu comportamento, fazer até anotações, ótimo. E eu posso, assim, cometer algum erro e cometer um excesso, por exemplo, agora eu só quero ir pro samba. E vai pro samba, e depois fica frustrada também porque ela quer se divertir. Ou pegou um caminho que não vai satisfazer. Sim, tudo em excesso prejudica, né, Cleide? Então, às vezes, a pessoa busca por uma estratégia que ela descobriu, que é uma fonte geradora de prazer imediato, porém, ela não está trabalhando os pontos fortes dela, ela não está encarando os medos e as fragilidades dela, sim. Ou seja, ela não está trabalhando aquilo que ela trabalharia numa psicoterapia, que é a parte mais importante, que é a essência da pessoa. Por isso que muitas pessoas que recorrem, por exemplo, a drogas ilícitas, listas ou ilícitas, né, Cleide? A pessoa tende a pegar como válvula de escape a própria comida. É, né? Verdade. Então, assim, é uma fonte de prazer imediato, só que aquilo não vai sanar as dores internas dela. Pode até complicar. Muito provavelmente complica mais ainda o que ela está trazendo. Que eu falo assim que se o problema não é fome, a comida não é a solução. E muitas pessoas buscam a comida como válvula de escape. Então, da mesmo exemplo que você deu, a pessoa geralmente ela pega como uma fuga dos problemas internos dela as saídas. Aí ela começa a sair. Todo dia ela tem um compromisso, uma balada, um evento, o samba, e aí ela chega em casa e entra aos prantos. Porque já vi isso. ela tende a sentir um vazio e um conflito interno maior do que quando ela saiu. Não é por aí, né? E não é por aí. Por isso que é importante trabalhar essa questão do autoconhecimento e a pessoa de verdade, o autoconhecimento e a aceitação, onde a pessoa vai identificar os pontos fracos dela, vai identificar os medos, as angústias, os traumas, encarar eles e trabalhá-los, porque assim ela consegue se livrar disso, entendeu, Cleide? E ter uma qualidade de vida melhor. E não comparar os seus problemas com os dos outros também é um caminho?
Com certeza, porque cada um é único, cada um tem seus problemas, cada um tem suas conquistas. Quando eu me comparo com o outro, eu costumo falar que a comparação é um passo para a frustração. Porque sempre vai ter alguém melhor que a gente. E hoje, com as redes sociais, isso está cada vez mais comum. A gente fica vendo o sucesso do outro, a gente se sente mais incapaz, mais infeliz, mais derrotada. Fala assim, não vou comparar, porque eu tenho que me comparar comigo mesma. Hoje eu estou melhor que ontem? Hoje, a Juliana de hoje está melhor que a Juliana de 5 anos atrás, evoluiu espiritualmente, amadureceu emocionalmente. Então, eu tenho que me usar como minha própria referência para comparação. Agora, é importante, Cleide, porque dentro da questão da rotina versus felicidade, a questão dos relacionamentos. É importante nós termos pessoas para nos inspirar. Né? Para ser uma referência para inspiração, mas não para comparação. Ah, tá. É muita coisa que a gente tem que conversar, minha linda. Eu vou te agradecer por você ter vindo aqui. Obrigada a você. E você sempre vem aqui dar um brilho aqui na nossa estrela, cada vez ela brilha mais. Obrigada. E eu espero que você volte mais vezes. Só chamar que eu venho com o maior prazer, tá? Então, tá ótimo. Obrigada.